Fala, CEO! Bem-vindo você que está assistindo essa gravação. Meu nome é Camila Abidão e todas as terças à noite nós estamos aqui para falar sobre como criar, crescer e consolidar negócios, tá bom? Você tem empregados ou colaboradores? Se você tem, você conhece bem os desafios de gestão de pessoas. Talvez alguns desafios você tenha e nem saiba que estão relacionados à gestão de pessoas. E também a gente vai falar hoje sobre como resolver isso, tá bom? Terças-feiras à noite estamos aqui e a gente vai conversar sempre sobre como criar, crescer e consolidar negócios. Hoje são os desafios e soluções em gestão de pessoas, pessoal. Para quem tem colaboradores, alguns desses desafios já são bem conhecidos. Para quem não tem, vai ter um dia também, vai conhecê-los. E talvez alguns desafios que você tem aí na sua empresa, você passe e nem sabe que está relacionado a pessoas, tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Do meu ponto de vista, quando a gente fala sobre criar, crescer e consolidar negócios, o meio mais simples e mais fácil da gente fazer isso, mas também o mais desafiador é a questão da gestão de pessoas, mas ele é o meio, na minha opinião, mais eficaz, tá? Gestão de pessoas é bastante desafiador, mas é o meio mais eficaz da gente criar, crescer e consolidar negócios. E por que isso, né? Tem gente que fala assim, não, Camila, mas eu tenho uma tecnologia que ninguém tem, eu faço as coisas de uma forma que ninguém mais faz. Olha, só para você ter um exemplo, vamos supor que você tenha assim uma super furadeira, você tem um instrumento, uma tecnologia, uma ferramenta incrível, que só você tem, um método que só você tem. Mas se você não tiver a estratégia correta, se você não tiver uma pessoa que elabora a estratégia correta sobre como usar essa ferramenta ou esse instrumento, você vai ter um problema. Você vai praticamente ter o fim errado com ela, né? Então vamos supor, você tem uma construção e aí você tem lá um equipamento e fala o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, vamos usar nessa coluna aqui que a gente vai resolver um determinado problema. Se a estratégia tá errada, você pode botar um edifício abaixo. E estratégias são elaboradas por meio de pessoas, né? Isso é uma coisa. E segunda coisa, vamos supor que você tenha a ferramenta, você tenha, né, a estratégia correta, só que você não sabe manusear a ferramenta. Igualmente, você pode destruir o teu projeto. Então, não adianta você ter a melhor ferramenta se você não tem uma pessoa que saiba qual é a estratégia correta, ou se você não tem uma pessoa que saiba manusear aquela ferramenta, que é o que muitas vezes acontece. Isso serve quando a gente fala de ferramentas, de tecnologia, tem gente que tem uma estrutura maravilhosa, tem, sei lá, tem várias coisas maravilhosas, né? Mas se você, por exemplo, entrega muito dinheiro para quem não sabe manusear dinheiro, para quem tem uma mente pobre, a pessoa perde o dinheiro. Igualmente, se eu pegar uma empresa pronta, bacana, funcionando, entregar para um gestor que não sabe fazer gestão de empresas, a empresa pode ser maravilhosa, mas ele vai botar ela por água abaixo, né? Essa liderança vai botar ela por água abaixo. Então não adianta você ter vários instrumentos, várias ferramentas, se você não tem as pessoas para fazer aquilo dar certo, que tenham as estratégias corretas e saibam manusear, né? Fazer a coisa do dia a dia funcionar para você ter os resultados que você espera. Tá bom? E por que eu sempre falo tanto de pessoas, galera? Seguinte, os seus clientes são pessoas. Os seus colaboradores são pessoas. Você que tem empresa é uma pessoa. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Simples assim. Então você precisa entender de pessoas. Você precisa entender de pessoas. Para entender de negócios, é necessário entender de pessoas. Ah, Camila, mas o meu business é para pets, cachorros, gatos. Mas quem compra são pessoas, os donos desses pets. Ah, mas o meu business é B2B, entre empresas. Mas quem vai te contratar na outra empresa é uma pessoa. Então a gente sempre fala de pessoas. Nós negociamos com pessoas, vendemos para pessoas, compramos de pessoas, lidamos com pessoas. É necessário entender de pessoas para ter negócios. Tá bom? E você vai precisar de pessoas. Primeira pessoa que você vai precisar de um cliente, né? Não adianta nada, assim. Eu tava até vendo uma pesquisa agora dos motivos pelos quais as startups, elas quebram. Mais de 46% das startups que quebram, elas quebram por falta de demanda. Ou seja, elas criam uma estrutura, criam uma solução que as pessoas não querem, não veem valor, não dão importância, não faz sentido para elas. Então, a primeira coisa que você precisa é ter clientes. Se você tem uma super ideia, nossa, maravilhosa, mas ninguém quer ela, você não tem um negócio.
Ele não adianta, ele não serve, porque negócios são um meio de nós atendermos a demanda de pessoas. Se não existem pessoas que querem aquilo que você está vendendo, então você não tem uma empresa, né? Então, quando você fala dessas pessoas, desses clientes, que nem é o foco aqui hoje, na verdade o que você precisa é de uma pessoa que entenda dessas pessoas, desses potenciais clientes, quais são as dores, as necessidades, os desejos deles. Porque aí sim você vai conseguir ter um negócio para atender essas demandas e esses desejos. Caso contrário, você nem vai existir como negócio, como empresa. E para você fazer essa venda, então você vai precisar de pessoas que entendam disso. E mais do que isso, você vai precisar de pessoas que criem as soluções para ofertar para esses clientes. Uma das coisas que eu até ensino num dos meus cursos é o seguinte: como que geralmente acontece? Como que é a criação de uma empresa? Puxa, eu tive uma ideia. Tive uma ideia e vou criar aqui a solução da minha ideia e depois eu vou vender. Não é assim que funciona. Não é assim que a gente cria negócios. A gente cria negócio é o seguinte: eu tenho uma ideia. Será que as pessoas querem a minha ideia? Será que faz sentido? Eu vou vender a minha ideia. Ei, você quer comprar determinada coisa? Poxa, eu quero, faz sentido. Então eu vou produzir a minha ideia e eu vou te entregar a minha ideia. Agora imagina se eu tivesse todo o gasto com uma estrutura, com operação, com produção, com um monte de coisa, aí eu chego lá pro público e falo assim: ei, você quer a minha ideia? Você quer o meu produto? Poxa, não faz sentido. E você, você quer a minha ideia? Você quer meu produto? Não, não faz sentido. E você? E você? Pronto, você acabou de jogar um monte de dinheiro, um monte de tempo, um monte de energia rala abaixo, né? Então a primeira coisa que você precisa é de pessoas que entendam o que o seu cliente quer. Essa pessoa pode ser você, mas entenda o que ele quer e depois pessoas para ajudar você a criar soluções do jeito que aquelas pessoas querem. Porque nós não vendemos pra gente, nós vendemos para aquelas pessoas. Nós estamos existindo para servir aquelas pessoas. E mais do que isso, você vai precisar de pessoas que de fato operacionalizem essa questão da venda, né? De como convencer, de como persuadir essas pessoas. Então, quem são essas pessoas? Onde elas estão? Quais canais? Onde elas circulam? O que que elas leem? O que que elas gostam de ver? Então, eu preciso estar disponível nesses lugares para que elas me vejam. Mais do que isso, deem atenção à minha oferta e sintam desejo, necessidade de adquirir aquilo. Como é que eu faço isso? Por meio de pessoas. Pessoas que realizam essa venda, sejam por quaisquer canais. E depois você também vai precisar de pessoas que realizam a produção, a distribuição, a operação, a entrega daquilo que você comercializou para essas pessoas. Quem vai fazer isso também são outras pessoas. E por último, você vai precisar também de pessoas que tornam o seu negócio mais competitivo. Por quê? Porque você tem lá, acabou de criar a sua empresa, a sua estrutura. Vão existir outros players, né? Players são jogadores. Então vão existir outros jogadores nesses jogos de negócios que vão entender que eles também podem atender as demandas daquele mesmo mercado que você está atendendo, daquele mesmo público que você está atendendo. E eles também vão criar soluções. Puxa, tem pessoas que estão vindo aqui ofertando soluções, ofertando de uma forma melhor. De que forma eu posso ser ainda melhor? Ou ter uma identidade que atenda aquele pessoal de uma maneira que ninguém mais faz, que eles queiram estar comigo. Então eu preciso de pessoas que tenham um entendimento estratégico para me ajudar a me tornar mais competitivo nesse mercado, né? Por quê? Porque se você não crescer, você vai até determinado ponto e a partir daquele ponto, os outros players também vão começar a pegar o teu mercado e pode ser que você morra. Então, além disso tudo, você ainda precisa crescer. E Camila, beleza, faz sentido pra mim, eu preciso de pessoas para um monte de coisas, mas existe um monte de desafios, porque pelo que eu entendi, não são quaisquer pessoas, não é? Gente, não é qualquer pessoa. A gente vai passar por aqui por alguns dos principais desafios e soluções sobre gestão de pessoas. Como eu já disse, é um dos meios mais eficazes de você criar, tanto na hora da criação, mas também para crescer e principalmente consolidar negócios, para você não ter aquele voo de galinha. Quantos negócios eu passo que as pessoas crescem rapidamente, mas não se sustentam no pico e morrem, tá? Isso se faz por meio de pessoas. Eu posso te assegurar que isso se faz por meio de pessoas e não são quaisquer pessoas. Por quê, Camila? Pensa comigo, se você pega uma pessoa que é mediana, como é que ela vai fazer coisas extraordinárias? Como é que você pega um atleta amador e quer que ele tenha o resultado de um atleta profissional? Se você quer ter resultados profissionais, você precisa de pessoas que se empenham e tenham performance de profissionais. Não tem lógica eu e você exigimos das pessoas que são medianas uma performance extraordinária. Então a gente precisa compreender muito bem isso, né? Para eu conseguir grandes resultados, eu preciso de grandes pessoas.
Não tem como. E aí, o que a gente faz, Camila? Como que eu encontro essa pessoa boa? Como que eu faço para achar isso? Como que são essas pessoas boas? A gente vai falar que como é que você vai, mais do que isso, descobrir que aquele ser humano que está lá na sua frente, no momento de entrevista, é uma pessoa boa, né? Uma das coisas que até o pessoal me fala assim, me pergunta geralmente é o seguinte: Camila, em relação à automação, uso de tecnologia. Gente, tecnologia ela veio para substituir atividades repetíveis. As atividades são extremamente repetíveis, são passíveis de automação, de robotização, de uso de tecnologia. E por que se usa tanto tecnologia? Porque elas aumentam a performance. Elas fazem de uma forma muito mais rápida e com um alcance muito maior aquilo que um ser humano faria sozinho. Então, de fato, a gente não vai usar pessoas para aquilo que a tecnologia pode ser usada, né? A gente vai usar os seres humanos para as atividades mentais, cognitivas de criação. A criação é uma atividade essencialmente humana, né? E aí, como é que você faz, então, para achar essa pessoa que é realmente boa, que tem essa habilidade de criação, essa habilidade de performance naquilo que é essencialmente humano? Meu amigo e minha amiga, primeira coisa, você precisa saber exatamente o que você está buscando. Como que acontece geralmente? Preciso de um vendedor. Anuncio a vaga de vendedor. Mande seu currículo para. E aí manda aquelas centenas de currículos lá para a caixa de e-mail, para sei lá onde você colocou para mandar o currículo. E aí você lê aquele tantão de currículos, se tiver paciência de ler todos, até que seleciona alguns para entrevista. E aí você vai entrevistar a pessoa. E aí conversa, pergunta, gostei, não gostei, no máximo tem uma outra pessoa, você gostou, não gostou? Eu achei isso, achei aquilo, vai lá e contrata o ser humano, né? Não é geralmente que é assim que as empresas fazem? Tá tudo errado. Tá tudo errado. Não faz sentido nenhum você contratar uma pessoa assim. Tá tudo errado. Por quê, Camila? Primeira coisa, vamos fazer aqui um exercício para você entender do que eu tô falando? Eu vou te desafiar a fazer o seguinte: você tá aí me assistindo, não sei onde você tá me assistindo, no carro, na sala, na casa, não sei. Mas se você estiver, por exemplo, numa casa, eu tô na minha casa, se você parar aí, eu vou te dar um comando e você segue as minhas instruções. Eu vou contar até 5. E quando eu terminar de contar, você volta e olha pra mim. Eu vou contar até 5. Eu quero que você dê uma volta na sua sala de 360 graus e conte quantos objetos da cor vermelha você encontra. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Volta aí e coloca aí nos comentários quantos objetos da cor vermelha você encontrou. Eu encontrei aqui no meu 3. Quantos você encontrou? Bota aí nos comentários. Caramba, 18. Meu Deus, em 5 segundos é pra contar 18, mulher. Conta rápido, Carol. 5. Legal. Nesses 5 segundos que vocês encontraram 18, 5. Voltei aqui. Ixi. Vocês estão me vendo? Para mim a tela ficou pretinha. Ah, legal. Para mim a tela tá preta, preta, preta. Mas vamos lá. Então, nesses 5 segundos que vocês encontraram aí alguns objetos. Não olhem de novo, mas quantos objetos da cor verde vocês encontraram nessa volta de 5 segundos? Não vale olhar de novo. Quantos objetos da cor verde vocês encontraram? Sem resposta, né? O que acontece?
Nesses 5 segundos que eu pedi para vocês darem uma volta para verem quantos objetos da cor vermelha, o que vocês estavam procurando? Objetos da cor vermelha. Vocês estavam buscando objetos da cor verde? Não. Agora, se existem os objetos da cor verde, ou preta, ou amarela, aí na sua sala, onde você tá, eles sumiram daí porque vocês simplesmente não estavam procurando por eles? Não. Eles permanecem exatamente nos lugares onde eles estão. O que acontece é que eu e você não estávamos buscando por esses objetos. Entende? Então, o que eu quero trazer para você aqui é o seguinte: você precisa saber exatamente o que você está buscando nas pessoas para que você saiba reconhecer quando encontrar. Então, se eu virasse para você e falasse assim, gente, procura aí os objetos da cor amarela. Nessa outra volta, vocês sairiam procurando. Poxa, ali tem um, ali tem outro que eu não tinha visto antes, eu não tinha identificado, mas agora eu encontrei ali. Da mesma forma, é assim que a gente faz quando a gente está recrutando e selecionando pessoas. Eu preciso saber exatamente o que eu quero na minha empresa, o que eu quero no meu negócio, qual o perfil daquela pessoa, de forma que quando eu ver aquilo na pessoa, eu sei exatamente o que eu quero. E também identificar aquilo que eu não quero, de forma que quando eu fizer a seleção, fizer a entrevista ou qualquer outro procedimento, outro método de verificação, eu sei que, poxa, isso eu também não quero. E eu também não vou colocar dentro da minha empresa. Entende? Só que a gente só vai descobrir isso no momento que a gente traçar um perfil. Como é que eu vou saber que eu encontrei aquilo que eu quero se eu nem sei o que é que eu estou procurando? Se eu nem tracei o perfil do colaborador. Então, para isso, você vai precisar traçar o perfil da pessoa. E como que a gente faz isso? Eu uso um método que é consagrado na administração e já foi aprimorado, hoje eu também ensino as pessoas, chama-se CHAC. CHAC é o C-H-A-C, CHAC. É um acróstico para conhecimentos, o primeiro C é conhecimento, o H de habilidade, A de atitude e C de caráter. O que eu tô falando? O que isso significa? Quando eu tô buscando uma pessoa para contratar, ou então para promover, ou então para qualquer outro processo seletivo dentro da minha empresa, eu preciso saber, primeira coisa, quais são os conhecimentos que essa pessoa deve ter? Quando eu falo de conhecimento, é conhecimento técnico. Então, vamos supor, ela tem que ter alguma formação em alguma faculdade ou curso técnico, ela tem que ter alguma experiência prévia em determinado lugar, um vendedor que já tenha trabalhado com vendas, então esse é um conhecimento prévio, é um vendedor que já tenha feito cursos de vendas, às vezes é um conhecimento técnico muito específico, então eu preciso de uma pessoa, por exemplo, da área de engenharia, que faz formação em engenharia, porque vai vender coisas de engenharia. Então, quais são os conhecimentos que essa pessoa precisa ter? Os conhecimentos prévios. E você registra isso para depois você verificar se aquilo existe. Quando eu falo de habilidades, as habilidades podem ou não ser verificadas em um currículo. Então, a gente vai lá verificar no currículo. A pessoa já trabalhou com vendas? Quanto tempo ela ficou no último emprego trabalhando essencialmente com vendas? Poxa, ela ficou 5 anos na área de vendas. Provavelmente desenvolveu boas habilidades. Não tenho certeza, mas esse tempo todo trabalhando... Vou repetir aqui, tá? O pessoal tá pedindo. C de conhecimento, H de habilidade, A de atitude e C de caráter. Então, eu já falei do conhecimento, a gente vai falar agora das habilidades. Habilidades é mais ou menos o seguinte. Vamos supor que eu tenha todo o conhecimento, eu tenha feito vários cursos ou participei de palestras, seminários a respeito de culinária contemporânea. Aprendi, estudei, sei quem são os maiores chefs, sei quais são os itens que geralmente são usados, eu sei sobre os ingredientes, eu sei, puxa, quais são os utensílios que geralmente são usados, quais são os melhores restaurantes do mundo. Eu, assim, sei, tenho vários conhecimentos da área, sei nomear os melhores restaurantes do mundo, tenho muito conhecimento. Isso significa que eu tenho habilidade de cozinhar? Não. Eu posso não saber cozinhar um ovo. Eu posso queimar água, entendeu? Eu posso não ter habilidade nenhuma. Conhecimento e habilidade são coisas diferentes. Por isso que não faz sentido em muitos processos seletivos a gente procurar apenas por currículo, porque o currículo ele não fala sobre as habilidades das pessoas. Mas testes nos fazem verificar se de fato existe habilidade. Né? Ou seja, ou então você pode ter, por exemplo, uma cozinheira extremamente habilidosa, mas que não tenha uma formação em gastronomia, mas cozinha que é uma beleza. O que você pedir pra essa mulher, botou sal demais na comida, ela sabe tirar o sal, ela sabe botar o ponto certo da carne, ela sabe fazer tudo.
Então, pessoas podem ter habilidades sem conhecimento e podem ter conhecimento sem habilidades, né? O que é certo, o que é errado? Depende, o que é que você está buscando. É necessário que você tenha essa clareza. O A de Shakti são as atitudes da pessoa. O que são atitudes? São aqueles comportamentos que você espera que as pessoas tenham, né? Então, por exemplo, puxa, eu quero uma pessoa que seja comprometida, uma pessoa que tenha iniciativa, uma pessoa simpática, uma pessoa sorridente, uma pessoa que, sabe, você não precisa dar toda a ordem pra ela, que ela mesma já chega com a solução. Eu tenho algumas atitudes que pra mim são importantes pro meu colaborador. Então, que atitudes são essas que você quer? Porque às vezes a pessoa ela tem muito conhecimento, ela tem muita habilidade, mas já viu aquela pessoa que não faz nada? Aquela pessoa que, meu Deus, pra cada hora, se passar assim, o chão tiver molhado, se tiver uma bagunça, ela passa por cima e você fala assim, poxa, não é o tipo de atitude que eu esperaria de um colaborador, sabe? Ou então assim, tá tendo um problema, ela não fala nada. É esse tipo de atitude que você quer? Se não é, então é necessário que você tenha clareza. Quais são as atitudes que eu espero dos meus colaboradores? Entende? Por quê? Porque em um processo seletivo você vai verificar se essas atitudes existem, se as pessoas com as quais você conversa, elas possuem essas atitudes. E por último do Shakti, a gente está falando do caráter, o C de caráter. O que é caráter? São os valores que as pessoas carregam, né? Então, por exemplo, existem diversos valores. Você pode falar assim, olha, para mim a verdade é um valor inegociável. Não aceito pessoas que ficam mentindo. Ah, faltei ao trabalho. Fale a verdade. Eu tive um exemplo de um colaborador que se atrasou para uma reunião 40 minutos, mas 40 minutos. Eu perguntei o que é que aconteceu. E ele me falou. Cheguei em casa, tomei banho, comi e aí eu fui conversar com você. Verdade, nua e crua. Péssima, mas é a verdade. Isso é valoroso para mim. Isso é valioso. Então, eu prefiro a verdade nua e crua com a qual a gente possa lidar e resolver o problema com base na verdade, do que uma mentira, que eu me atrasei, o pneu furou e não sei das quantas, né? Então, assim, quais são os valores que para você são mais importantes? O que é que você não abre mão? Vários negócios com os quais eu lido, com clientes, por exemplo, existe o valor da honestidade. Dependendo do negócio, existem situações que você lida com pessoas que oferecem propina, oferecem você se desviar, né? Agir com corrupção. E para eles, não, isso é inegociável. A honestidade é importantíssima e a gente não abre mão. E ai daquele colaborador que não for dessa forma. Nós não queremos essas pessoas aqui dentro. E você, quais são os valores que carrega na sua empresa? Porque muitas vezes, isso quando a gente fala em gestão de pessoas, geralmente a gente fala sobre os colaboradores, né? Mas a gente também faz gestão de pessoas e liderança, que são coisas diferentes, com sócios. A gente faz isso com parceiros estratégicos. Nós nos aliançamos com pessoas, nós criamos compromissos e alianças com pessoas. Quais são os valores que são importantes? Quantas sociedades eu já vi ruírem, acabarem porque os valores eram diferentes? Isso acontece demais. Aquele colaborador que é ótimo, puxa, vende pra caramba, mas tem um valor meio duvidoso. Isso não vai perdurar ao longo do tempo, meu amigo e minha amiga. Não vai perdurar essa pessoa na tua empresa se existe um confronto com seus valores. O que são os valores? São os filtros pelos quais nós agimos, né? Parece muito utópico, teórico, mas isso é essencial, isso trata da sua essência. E se você começar a corromper os seus próprios valores, daqui a um tempo você vai se sabotar. Entende? Porque são valores importantes para você. Então, quais são os conhecimentos, quais são as habilidades, quais são as atitudes e quais são os valores ou caráter das pessoas que você espera que trabalhem com você? Você precisa ter essa clareza. Depois que você definiu esse perfil, você precisa saber se a pessoa tem esse perfil. A pessoa que você vai selecionar. Então, como que eu faço isso, Camila? Meu Deus, beleza, eu tracei aqui um perfil, meu colaborador é o colaborador mais top do mundo. Nossa, eu quero essa pessoa aqui. Como que eu vou saber disso? Você precisa criar procedimentos e métodos para você verificar se aquilo existe. Como que você verifica se a pessoa tem determinado tipo de conhecimento? Currículo, certificações, pesquisa prévia. Habilidades. Como que você pode verificar que a pessoa tenha determinadas habilidades? Você pode fazer testes, hipóteses, provas. Você pode ligar para os empregadores anteriores e perguntar sobre performance e desempenho. Como que você pode verificar se a pessoa tem as atitudes que você espera que ela tenha? Criando também simulações.
Simulações. Ah, eu quero uma pessoa com muita iniciativa. Eu dou esse exemplo, é um exemplo simples e extremamente funcional. Eu fui contratar uma pessoa da área de criação em marketing. E aí eu fiz o meu processo seletivo, identifiquei o que eu gostaria, selecionei 3 pessoas para entrevistar, para ver se batia o perfil. Selecionei as 3, fazia sentido até onde eu tinha visto e eu mandei uma prova. Falei o seguinte, você vai ter que desenvolver para mim determinada coisa, determinado projeto, até tal data, porque prazo para mim é importante, até tal data. Faça esse projeto. Dos 3, 2 enviaram. Ou seja, aquele que não enviou, se ele não enviou nem para o processo seletivo, quando ele tivesse assegurado, você acha que ele iria cumprir? Não necessariamente, então eu preciso de pessoas comprometidas. Dos 2, de fato, que enviaram, um eu gostei mesmo, gostei dos resultados, tinha gostado mais do perfil, contratei. Já estamos aí, já tem mais de ano junto, né? O processo comecei em 2020, enfim, não me lembro. Já tem mais de ano, já renovamos o contrato, dado o nível de parceria que deu certo, né? Então, essa é uma forma de você fazer. Então, traçar testes, tá? Traçar esse tipo de simulações para que as pessoas demonstrem as atitudes que elas têm diante de desafios. E o caráter realmente é o mais desafiador. Uma das recomendações que eu dou, principalmente em processo seletivo, é você fazer o processo seletivo em lugares que não sejam tão formais nem profissionais, porque as pessoas elas tendem a agir de uma forma mais durinha, mais profissional no ambiente profissional. Já é um ambiente que deixa ela mais desconfortável. E a ideia para você conhecer pessoas de verdade é deixar elas bem confortáveis. Elas olharem para você e não ver ali um chefão ou uma chefona, mas ver uma pessoa com quem elas podem contar, com as quais elas podem, em quem elas podem confiar, né? Então, uma das coisas que eu faço é justamente fazer esses processos seletivos de uma forma super informal, super tranquila, super de boa, e a pessoa ela vai falando com você a forma como ela é de verdade. E aí vem o desafio para você que faz recrutamento e seleção de pessoas, você que faz gestão de pessoas. Como eu falei no início dessa live, clientes são pessoas, funcionários ou colaboradores são pessoas e você é uma pessoa. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então você precisa entender de pessoas para saber ler pessoas. As pessoas, elas emitem sinais, comportamentos que indicam verdades, indicam caráter, indicam naquilo que elas acreditam. Tudo isso é possível de você perceber. É 100%? Claro que não. O ser humano é muito mais complexo do que qualquer técnica. Mas com o tempo nós vamos ficando mais aprimorados em relação a isso. E também dependendo do cargo que vai ser ocupado, daquela função que vai ser ocupada, o nível do seu processo seletivo vai ser mais ou menos complexo, mais ou menos duradouro, mais ou menos caro, né? Mas em linhas gerais, com tudo isso, você já aprimora demais o teu processo seletivo. Trazendo então, você traçou o perfil e tá sabendo como reconhecer essas pessoas, você já tem muito mais chance de ter pessoas boas dentro do seu projeto, para ajudar você a crescer o seu negócio de fato, tá bom? Aí você fala assim, Camila, eu vou te falar um negócio. Eu tenho pessoas boas sim, a gente já tem uns anos aí com algumas pessoas, são boas, mas elas não estão mais atuando em performance boas, já foram muito boas, deram uma desanimada, sabe? Ela tem tanto potencial, já trabalhou bem, tanto em outros lugares, às vezes até aqui, mas ela não faz mais isso. Não faz mais isso. Por que que isso acontece, Camila? Como que a gente resolve isso? Gente, nesse caso, é muito comum. Você tem pessoas boas, você tem as pessoas certas, mas elas estão nos lugares errados. Eu passei por isso recentemente. Pessoas certas nos lugares errados. Quer um exemplo? Se você tem uma pessoa extremamente boa em processo, é uma pessoa processual, detalhista, fantástica, maravilhosa naquilo, super criteriosa, faz tudo, show de bola. Só que é uma pessoa mais introvertida, é uma pessoa que gosta mais de ficar na dela. Não queira botar essa pessoa para fazer uma área comercial ou lidando com muitas pessoas, especialmente em assuntos complexos. Quando você fala em uma área comercial, ou pessoa lidar com assuntos complexos, exemplo, negociações, tratativas mais complexas, né, esse tipo de coisa, essas pessoas vão ter dificuldade. Porque isso não é o natural delas. O natural delas é o processo. Se você tá com uma pessoa de processo, esse é o ponto forte dela. E se a pessoa do comercial, qual que é o ponto forte dela? Beijo, Carolzinha, obrigada. E qual é o ponto forte de uma pessoa da área comercial?
Lidar com pessoas. Pessoas da área comercial como é que são? Simpaticona, sorriso de orelha a orelha, se dá bem com todo mundo, dá cá um abraço, vamos conversar, vai sair pra vender, acaba virando amigo do cliente, já conhece todo mundo da família, já pergunta do cachorro como é que tá, né? Se você pegar o cara de processo e querer que ele performe na área comercial, você tá exigindo dele um nível de energia, de aprendizagem, de fazer uma coisa que é totalmente desconfortável para ele, enorme. Enorme. E ele não vai performar tão bem, ou nunca vai performar tão bem, como o cara que tem já esse dom, esse talento natural de comunicação, de lidar com pessoas. Porque todos nós temos perfis naturais. Todos nós somos diferentes e temos pontos fortes e pontos fracos. Então, o que acontece? Às vezes você tem uma pessoa tão maravilhosa naquilo que ela faz, e aí você fala assim, cara, é uma pessoa incrível, performa super bem. Eu vou botar ele para ser um líder dessa área e ele vai começar a fazer gestão de pessoas. Você acabou de destruir a pessoa. Você acabou de destruir a performance da pessoa. Porque não é porque ela é boa tecnicamente que ela é excelente líder, que ela sabe gerir pessoas. Não é porque ela é boa tecnicamente que ela vai ser boa também em outras áreas. Então, de fato, às vezes você tem pessoas boas, mas elas estão nos lugares errados. Ou então você até tem uma pessoa com, poxa, um perfil maravilhoso, mas a tua área, ela exige uma qualificação técnica, que também exige. Poxa, eu preciso de um conhecimento mais específico em marketing, eu preciso de um conhecimento mais específico em tecnologia. E aquela pessoa, por mais que ela tenha servido durante um tempo, que ela tenha sido muito boa, né, sem precisar tanto ter aqueles conhecimentos, talvez naquele momento ela não seja mais adequada para estar ali. Entende? Então é necessário que você tenha o discernimento daquilo que a pessoa é boa e daquilo que aquela área exige. Às vezes você tem as pessoas certas, mas elas estão nos lugares errados, tá bom? Segunda coisa, dentro dessa questão de performance, às vezes você tendo pessoas boas, mas elas não estão performando, é importante que você entenda que as pessoas, elas precisam... você entender a motivação dessas pessoas e alinhar elas com o propósito da tua empresa. O que eu quero dizer com isso? Eu dou aulas de liderança, né? Eu dou treinamento de liderança e uma das coisas que a gente entende rapidamente é: ninguém motiva ninguém. Ai, vamos motivar pessoas, vamos botar todo mundo braço pra cima, uhul, nossa, yes e tal. As pessoas, elas ficam empolgadas por determinado tempo, mas quando você sai dali, aquela motivação cai e ela volta para onde ela estava anteriormente. Isso não é motivação. Motivação é um motivo para ação. São motivos pelos quais as pessoas fazem o que elas fazem. É um motivo para agir. Enquanto líderes, nós não motivamos pessoas. Nós inspiramos pessoas que já têm um motivo para agir. E por isso que eu falo isso para você. Nós precisamos identificar os motivos pelos quais as pessoas fazem o que fazem. Então você às vezes tem ali uma pessoa que é muito boa na tua empresa, mas ela perdeu o foco do motivo pelo qual ela estava fazendo o que fazia. Antes ela tinha entrado porque ela viu na tua empresa um projeto de crescimento, uma proposta de aumento, sabe? Dela poder crescer enquanto profissional, dela poder, sei lá, ter um crescimento na carreira, às vezes um crescimento salarial, ter uma qualidade de vida melhor para ela, para os familiares dela. Ela tinha um motivo para fazer tudo aquilo. E de alguma forma aquilo se desviou, aquilo caiu. Então, como é que você, enquanto líder, pode identificar esses motivos e alinhar eles aos objetivos da empresa? Porque nessa pandemia muita coisa mudou. Nós precisamos mudar muitas coisas. E o que antes servia, hoje talvez não sirva mais. Então, o meu trabalho e o seu é entender quais são as motivações das pessoas e alinhar as motivações da empresa. Eu tive uma live, não sei se foi na semana passada ou há cerca de 2 semanas, com um dos meus clientes, que ele falou justamente disso na empresa dele. Quando chegou a pandemia, a coisa começou a cair muito para ele, e aí ele começou a ficar meio perdido, começou a botar as estratégias de concorrentes e começou a fazer um monte de coisa meio perdidão, e o faturamento só caindo, a equipe ficando totalmente desmotivada, aquele negócio que é ruim, né? E aí ele parou, respirou, ele disse que foi a um conselho empresarial. E aí o pessoal falou pra ele, deu uma, né, alinhou a visão dele. E aí o que ele fez? Ele voltou pra empresa dele e falou o seguinte: time, a gente tá fazendo tudo errado. O fato é, de fato, a gente tá fazendo tudo errado e a responsabilidade é minha. Porque eu tô mandando vocês fazerem isso e a gente tá tendo resultados errados. Vamos lembrar o que a gente tá fazendo e o porquê que a gente tá fazendo.
E aí ele começou a traçar de novo a visão. Poxa, nossa missão é essa, nosso propósito é esse, nossa visão é essa. E a gente tá aqui para cumprir com essa visão aqui. Nós existimos para fazer isso aqui acontecer. E cada um aqui tem um papel importantíssimo para isso. Então, do que a gente faz hoje, o que está alinhado para a gente chegar até aqui e o que a gente está fazendo que não tem nada a ver com isso. E as pessoas começaram então a voltar a ter clareza. Poxa, o motivo que eu faço, o que eu faço é para chegar ali. E quando a gente chegar ali, nesse caminho, a gente vai crescer juntos. Então a gente volta a ter motivos para agir. Entende? Então o meu papel e o seu papel é inspirar essas pessoas a colocarem as motivações delas nos lugares certos. Entende? Às vezes o que acontece com os nossos colaboradores é só terem perdido a visão, o foco dessas motivações. Poxa, eu chego aqui, só trabalho, faço o mínimo, vou embora. Nem sei se está fazendo diferença. Nem sei se o que eu faço é tão importante assim. Ah, nem vou aparecer porque não faz diferença nenhuma mesmo, né? Então as pessoas muitas vezes elas estão agindo dessa forma. Tá bom? E ainda existem aqueles momentos que vêm adversidades, né? Vêm as dificuldades. E nós precisamos o tempo todo relembrar. Poxa, gente, é importante nós lembrarmos que nós temos sim uma visão e que o motivo pelo qual a gente faz é esse. Então, para as pessoas poderem sair daquela zona de conforto, de fazer o que fazem habitualmente e darem um gás maior para superar os desafios do dia a dia. E outra coisa, para você conseguir essa motivação, essas emoções positivas, uma clareza de propósito para as pessoas agirem no sentido correto, é minha responsabilidade e sua responsabilidade, não é responsabilidade dos colaboradores, mas minha e sua de criar um clima dentro da empresa que é super positivo, que é super para cima. E eu não tô falando que é legal, com certeza é legal, faz parte, mas não é a essência do clima organizacional. Eu costumava sempre criei assim, loungezinhos, né, lugares de descanso massa, onde o pessoal pode dar uma relaxada, com brincadeiras, fazer eventos pra galera e tudo mais. Mas qual a essência disso? Por que eu fazia, né, com lanchinhos, com um monte de coisa, com mimos, etc. Isso tudo é para demonstrar e para criar e fortalecer relacionamento. Um clima organizacional positivo, ele é com relacionamento. Eu já ouvi alguns empresários que falam isso, falam assim, poxa, mas eu converso com meu funcionário, eu levo para tomar cerveja e não sei das quantas. Não é isso. A essência está no relacionamento. Porque ele pode até curtir as coisas que você está fazendo, mas ele curte as coisas, pode ser que ele não curta você. Pode ser que ele não goste de você. Então, tudo isso em volta são instrumentos e ferramentas para nós gerarmos relacionamento. A liderança, ela pressupõe, em primeira parte, o relacionamento com as pessoas. Não adianta eu ter uma super performance, um super resultado, se as pessoas que estão comigo nem de mim gostam. Nem de mim gostam, se elas me toleram. Quando você tem um colaborador que ele te tolera, mas que ele não gosta de você, é possível que ele, inconscientemente ou mesmo conscientemente, te sabote. Sabote você, porque ele não gosta de você. Nós compramos, quando em negociação a gente aprende isso, em questão de vendas, nós compramos de quem a gente gosta. Tem vezes que você compra, entre aspas, pior, em piores condições, mas porque você gostou da pessoa de quem você comprou. Isso que a gente está falando de compra. Agora imagina trabalhar todos os dias com uma pessoa. Os colaboradores, eles precisam gostar da gente. Não, gostar que eu digo também no sentido de respeitar. Ele pode até assim, ficar meio chateado com algumas coisas, mas ele te respeita. Ele acaba respeitando e gostando da tua postura, entende? Agora, tudo isso é criado para a gente ter um relacionamento. E quando você quer ter uma performance alta da tua empresa, é necessário que você crie esse clima e você crie a cultura. Existe uma frase de Peter Drucker, que é um dos pais da administração, é em inglês, mas traduzida para o português, ela fala o seguinte: a cultura comeu a estratégia no café da manhã. O que isso quer dizer? Você pode ter uma estratégia incrível para implementação no seu negócio, mas o que vai prevalecer a como a coisa vai ser feita vai ser de acordo com a cultura da tua empresa. Então vamos supor que a partir de hoje você estabeleceu que, uma cultura de uma estratégia que vai exigir eficiência do pessoal, que vai exigir que eles trabalhem até mais tarde, que eles vão precisar trabalhar unidos e tudo mais. Mas se essa cultura da empresa é de desleixo, as coisas sempre foram feitas com desleixo, com atraso, cada um por si, Deus por todos, você pode ter a melhor estratégia do mundo. A coisa vai ser executada do jeito que ela tem sido executada até então. O que prevalece é a cultura.
E quem estabelece cultura não são os colaboradores. Se eles estão estabelecendo uma cultura diferente da que você quer, é porque você não é líder. E eu sei que isso é duro de ouvir, mas é a verdade. Porque quem estabelece uma cultura na empresa é você. Você estabelece o exemplo, você estabelece o tipo de pessoa que você vai botar dentro da sua empresa, você estabelece quais são as regras de convivência ali. É você e ninguém mais. E as pessoas vão ali, se estão fazendo de uma outra forma, existem lideranças paralelas. Quem são essas lideranças? Quais são os interesses deles? Eles estão alinhados com você e com o propósito da empresa? Então é importante você fazer esse tipo de trabalho. Criar um clima em que as pessoas, esse clima organizacional, essa cultura organizacional, ela é a cultura que você quer. Você quer uma cultura de performance? Estabeleça essa cultura. Seja, em primeiro lugar, uma pessoa de performance, traga performance, ensine performance e crie todo um sistema e métodos e enfim, dinâmicas de performance. E é assim que a gente faz uma empresa. Então, Camila, o problema são falta de pessoas boas? Não. Pessoas boas também querem excelentes líderes. E você é a pessoa para quem você gostaria de trabalhar? Você é a pessoa que sabe criar esse clima? Você é a pessoa que sabe identificar os melhores talentos e realmente impulsionar eles para cima? Você é capaz de fazer pessoas crescerem? Porque pessoas boas querem bons líderes também. Pessoas excelentes querem excelentes líderes. Porque senão eu e você vamos ser tampa de pessoas. Nós vamos impedir o crescimento delas. E as pessoas querem crescer. Tá bom? E por último, pessoal. Penúltimo aqui. Tudo isso é muito importante, mas é necessário nós separarmos essa parte do relacionamento da parte da performance. O que eu tô dizendo com isso? Muitas vezes as pessoas boas, elas não têm uma performance alta por falta de desafios claros. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu e você precisamos de metas e indicadores de desempenho. As pessoas, elas vão sim ter uma performance cada vez maiores se você desafiar elas a isso. Só que o desafio não é assim, venda mais. Mais quanto? Se eu vender um a mais, é mais. Entende? Então, quanto a mais a pessoa vai precisar vender? E como eu e você vamos poder ajudar essas pessoas a baterem as metas delas? Porque muitas vezes eu vejo em muitas empresas estabelecimento de metas, é o vulgo delargar, né? Entrega para a pessoa um monte de responsabilidade, mas sem nenhuma capacitação, sem nenhuma orientação, sem nenhuma liderança e sem nenhum poder, às vezes até sem poder, muita responsabilidade, mas a pessoa não tem poder para resolver aquilo que é a responsabilidade dela. Isso é uma loucura e é injusto. Então é necessário aí você estabelecermos metas e indicadores de desempenho e ajudar as pessoas a fazerem aquilo. Porque quando elas fazem aquilo, nós temos os resultados que nós queremos. O meu e o seu papel não é fazer pelas pessoas, mas é dar condições para que as pessoas façam o trabalho delas. Entende? É assim que a gente cresce em preços, é assim que a gente performa. Tá joia? E agora, gente, por último... Beleza, Camila, então vamos supor, recrutei boas pessoas, agora eu sei como essas pessoas boas fazer com que elas performem, né? Vou colocar essas pessoas boas nos lugares certos, tá bom? Eu vou estabelecer metas e indicadores de desempenho, eu vou criar um clima organizacional super top para que elas possam fazer isso, eu vou descobrir a motivação das pessoas, vou dar uma visão de futuro legal para elas, vou alinhar a motivação delas, show de bola, mas ainda assim... a pessoa não performa, Camila. E aí? O que acontece? Sabe o que é legal das metas e indicadores de desempenho? Que você separa a pessoa da performance dela. O que eu tô dizendo com isso? Eu posso amar uma pessoa. Posso amar, ser amiga dela de verdade. Mas ela pode não ter o desempenho necessário para a empresa. E eu posso continuar amiga dela. Mas ela também não tem o desempenho necessário para a empresa. Mas eu, Camila, amo a pessoa. Mas a minha empresa não está sendo atendida por aquilo que ela foi contratada. São duas esferas diferentes. O que geralmente acontece? A pessoa não estabelece metas claras para o colaborador, a empresa não tem metas claras para o colaborador, a empresa reclama do colaborador, aí o empresário ou o gestor vem aqui falar do colaborador, da pessoa do colaborador. Mas a pessoa e a performance dela são coisas diferentes. E o gestor e a empresa são também pessoas diferentes. Nós precisamos separar isso.
Então eu posso muito bem falar assim, fulano, te acho incrível, mas a tua performance aqui para a empresa não tá legal. Como que a gente resolve isso? Entende? Meu relacionamento contigo continua. O que você precisar de mim, eu tô te ajudando. Mas a tua performance não tá funcionando para a empresa. Como que a gente resolve isso? Tem como resolver? Sim, então a gente resolve. Não tem como resolver? Fulano, continuo te amando, mas a empresa não consegue sustentar alguém que não tem a performance para assegurar a sobrevivência dela. Entende isso? E esse é o último ponto da questão da gestão de pessoas, que é a demissão. Demissão é quase um tabu, né? Pra gente conversar. Tem gente que morre de medo de demissão. E é ruim. É ruim. Não vou mentir. É desagradável, porque nós amamos as pessoas. Nós queremos ajudar as pessoas. Nós queríamos que elas mudassem, elas tivessem a performance que nós esperamos e que é necessário para a sobrevivência das nossas empresas. Nós queremos aquilo. Mas não vai rolar. A pessoa, ela tem... Uma das coisas que a gente precisa ter muita clareza é que as pessoas, elas têm o potencial para ser usado em determinados lugares e pode ser... A Lívia, acabou de acontecer comigo. E pode ser que essas pessoas boas, elas não tenham lugar na tua empresa, a tua empresa hoje não tenha lugar para elas, ou elas realmente, assim, não conseguem performar conforme a tua empresa precisa naquele momento. Então é necessário que ela se afaste do teu projeto. E tem muita gente que tem medo de afastar os colaboradores. Isso se reduz ou praticamente é eliminado quando você separa pessoas de performance. E as metas e indicadores de desempenho vão te ajudar muito com isso. Vão te ajudar muito. Por isso que eu te recomendo fortemente, faça isso, tá? E segunda coisa, eu quero que você tenha consciência. As empresas, elas não são um fim em si mesmo, elas são um meio. O que eu quero dizer com isso? As empresas existem como soluções para você oferecer, para você resolver problemas, dores ou satisfazer desejos de outras pessoas. Você criou aquilo para resolver problemas de outras pessoas e você ser remunerado por isso. Você podia fazer um a um, mas aí você decidiu formatar um modelo para poder ajudar ainda mais pessoas. E para ajudar mais pessoas, você convidou pessoas para falar assim, olha, vamos comigo me ajudar a ajudar essas outras pessoas? Eu compartilho dos meus ganhos com vocês. Todo mundo aqui sai ganhando. Vamos fazer isso? Vamos. É isso que é uma empresa. Só que, quando você tem pessoas que não estão contribuindo com esse propósito, muitas delas, inclusive, te atrapalham, né? Porque quando tem aquelas que realmente sugam da empresa recursos, elas não ajudam, além de não ajudar, atrapalham, e tem aquelas que impedem o crescimento. Você tá num nível que você precisa subir. E aquela pessoa tem uma limitação que ela não consegue superar, então ela não tá mais adequada para esse outro nível. E tá tudo bem. É importante que você tenha esse entendimento de que se você não mandar essa pessoa embora, o teu projeto não vai avançar para o nível que ele merece avançar. E sei lá quantas milhares, centenas de milhares ou milhões de pessoas ainda podem ser atendidas por isso. Pela tua solução e pela tua oferta. E às vezes essa pessoa, ela precisa sim de uma chacoalhada para entender o seguinte, eu quero mais, mas não é por pena ou dó das pessoas estarem comigo, mas é porque eu realmente produzo resultados. Não é meu papel nem seu papel premiar esforço, mas premiar resultados. É mais ou menos o seguinte, não adianta eu ficar aqui me matando sem comer e nada, tô fazendo uma dieta maluca, se essa dieta não funciona. Eu preciso mudar a dieta. A gente não muda a meta por causa do processo. A gente muda o processo para atingir a meta que a gente quer. E dentro desse processo existem pessoas. Então, se você hoje realmente não liberar algumas pessoas para o mercado e falar assim, olha, é melhor que você esteja adequado em outro lugar, porque nesse momento você vai sofrer, você não vai conseguir fazer a entrega, você não consegue fazer isso, e não está disposto a crescer, enfim, seja por incapacidade, seja por não querer, existem diversas razões para isso. Se você quiser permanecer do jeito que você tá, é melhor que esteja em outro lugar. Entende? Então a demissão faz parte de um processo de um gestor maduro. Pessoas maduras sabem o momento de liberar pessoas. E com o tempo isso vai ficando cada vez mais tranquilo, mais fácil de lidar. Não tô falando que a gente se torna insensível, mas você começa a separar pessoas de performance.
E às vezes o melhor que você pode fazer para uma pessoa é liberar ela para o mercado para que ela possa crescer e se desenvolver. Caso contrário, ela vai permanecer na zona de conforto e o teu projeto não cresce. Tá bom? É isso, pessoal. Todas as terças-feiras à noite eu tô aqui para conversar com vocês sobre como criar, crescer e consolidar negócios. Eu espero que vocês tenham gostado. Minha tela ficou escura, não tô vendo nada. Mas pelo visto o pessoal comentou aí. Agradeço a você que apareceu, que interagiu, tá? Eu fico até o final. Você que vai assistir depois também, agradeço demais. Se fizer sentido pra você, depois você dá a sua curtida aí. Compartilha esse conteúdo com os empresários que você sabe que precisam saber disso. O pessoal me pergunta, Camila, posso mudar esses conteúdos pro meu sócio? Deve. Manda pra ele, conta pra ele como é que a coisa funciona. Tá bom? É isso, pessoal. Aguardo vocês na terça-feira que vem e até logo. Fui!